Olá, seja muito bem-vindo ao direto da Record TV aqui no Instagram e aproveito para relembrar que pode assistir a este direto no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram da Record TV. O meu nome é Filipa Sampaio e tenho comigo a convidada Maria Gama. Olá, Maria. Olá, Filipa. Então, quem não sabe, a Maria é nutricionista e hoje vem-nos dar a solução ideal para snacks, não é verdade, Maria? Vamos falar um bocadinho sobre Por isso favor, hoje. ajuda-me porque eu sou daquelas pessoas que não resulta aos snacks. Não costumas preparar os teus snacks para trazer para Eu vou-te ser sincera, eu costumo abrir a gaveta, tirar um pacotinho de bolachas Ok, e e é isso que vem na snack. tua marmita. Não Ok. é o ideal. Ok. Olha, eu acho que agora há muita gente ainda em teletrabalho, não é? Mesmo assim já verdade. houve muita gente a voltar ao trabalho presencial e eu sou fã de snacks, no sentido em que acho muito importante levar para o local de trabalho a marmita cheia. Porquê? Porque passando muitas horas sem comer, o que é que acontece? Chega ao fim da tarde, estamos todos cheios de fome, não é? E depois, se calhar, acabamos por usar um bocadinho mais à noite. Pois é. Não sei se sentes isso, mas eu pelo menos sinto. Eu sinto. Eu confesso que tudo o que é erro, eu acabo por sentir. Isto não é bom, mas é que eu tenho o típico paladar assim mais infantil, ou seja, tudo o que é doce, portanto ajuda-me, Maria. Então temos que arranjar aqui algumas alternativas. Mas gostas de cozinhar? Gosto de cozinhar, especialmente doces. Ok, Vai então assim ao podem ser encontro. assim alguns snacks um bocadinho mais a dar para o doce, Pode mas que tu ser. faças em casa e tragas, Sim, ou não, por exatamente, exemplo. sim. Porque Perfeito. eu, pelo menos, quando fico muitas horas sem comer, depois chego à noite, estou completamente cheia de fome e Sim, acabo eu por abusar mais um bocadinho. Pelo menos eu senti imenso isso, não é? Eu também. Olha, hoje trouxe aqui snacks muito simples que eu acho que são Tem muito um aspecto fáceis de preparar. Primeiro, eu Ok. sou fã de panquecas. Aqui esta minha sugestão são panquecas de banana, está bem? Mas pode ser confeccionado com outro tipo de fruta, porque às vezes é algumas das dúvidas que eu recebo mas tem que ser sempre com banana, é sempre banana, a Não, banana é ou seja, qualquer pessoa pode adaptar consoante a o fruta gosto que tem em casa ou o Ok, gosto, por exemplo, tá com bem. pera, com maçã, com outro tipo de fruta, ou então também podem, por exemplo, não pôr fruta na massa, não é? Mas depois acompanhar as panquecas com fruta. Ok, Também pois, acho que é uma opção. boa sugestão. Eu até costumo cortar a banana às rodelas quando vou fazer panquecas e depois elas derretem e fica assim delicioso. Fica muito bom. E eu acho que ótimo. pode ser uma forma. Eu aqui pus uma banana inteira, Ok. está bem? Mas depois acaba por dar várias panquecas e então o que é que eu sugiro? O que é que eu costumo fazer? É guardar no frigorífico e ir comendo ao longo da semana. Ah, assim já poupas trabalho. E assim, Boa. depois já pouco trabalho. Outra Boa. coisa que eu às vezes digo é também aproveitar para fazer a massa das panquecas e levar ao forno. Muitas vezes eu chamo as panquecas no forno. Ou seja, ainda dá menos trabalho, porque depois Tu reinventas tudo o que é a função de uma panqueca. um bocadinho, porque acho que acaba por facilitar. Ok, boa. Mas em vez de estar sempre a virar a panqueca, está um bocadinho mais de trabalho, não é? Pões no forno, depois cortas, pronto, não fica redondo, fica aos quadradinhos, Ok. mas podes acabar por guardar no frigorífico e pode ser também para todas as pessoas que vivem connosco e depois, ao longo da semana, acabas por trazer para o trabalho. Eu acho que acaba Bem, por ser, isto é uma ótima opção. pelo menos dá-me muito jeito. Outra coisa que às vezes sugiro é a própria massa, também pode ir para aquelas Estas são formas. super fininhas, ótimas. Estas estão. Há pessoas que me dizem que gostam gostam delas assim mais altinhas. Ok. Ou seja, a massa tem que ficar um bocadinho mais consistente, que é para conseguirmos Mais que elas fiquem fofinha, um não é? bocadinho Ok. mais fofinhas. Também podes pôr em formas assim daqueles quequezinhos de muffins, ou Ah, seja, sim, também sim, pode naquelas ser em formazinhas. muffins, ou Ok. seja, toda uma massa de panqueca pode dar para muita coisa. Toda uma nova panqueca reinventada aqui pela Maria. Exatamente. E uma das sugestões que eu dou é, por exemplo, imagina que vais cozinhar no forno, não é? Podes aproveitar para fazer então ao mesmo tempo, ou quando tiras o prato, Para rentabilizar o facto do forno estar ligado, estar ligado. aproveitamos E o logo as tempo duas que estás a coisas. fazer, se Ok. calhar a refeição, aproveitas também para cozinhar os teus snacks. Não é? Porque acho que muitas gosto vezes a dessa ideia. dificuldade é essa, não é? Ok, Estás boa. o dia todo a trabalhar, as pessoas estão o dia todo em empresa, não é? Ou em teletrabalho e não têm tempo para estar a cozinhar durante o dia. Pois é. Então, quando vão à noite cozinhar, se calhar o jantar, aproveitar para fazer os snacks. É uma Boa sugestão, sugestão. é o que eu costumo fazer também lá em casa. E aproveito para relembrar que o facto de eu e a Maria estarmos aqui um bocadinho afastadas não é por acaso. Sabemos que, tendo em conta o panorama atual, é importante termos alguma distância de segurança, portanto, claro que este direto tinha que ir ao encontro dessa importância. Então, Maria, vamos lá então pôr mãos à obra. Sim, olha, só para explicar se calhar a receita das panquecas. Sim, então. Olha, é muito simples. Eu utilizei 2 a 3 colheres de farinha de aveia, só para perceberem mais ou menos a 2 a 3 base. colheres de farinha de aveia. Depois pus um ovo, pus a banana e juntei. E foi Uma para a banana frigideira. inteira? Assim, se for daquelas muito grandes, pode ser metade. Ok. Se não, pode ser a inteira. A minha sugestão é também
duplicar ou triplicar a receita, doce? que é para aproveitarem e fazerem mais quantidades, Ok. para não estarem obrigatoriamente sempre na cozinha a fazer panquecas, outras coisas. E Acho que aqui um acaba por bocadinho de facilitar. canela também ficava bem. Ai, não tem ficava? canela, tem razão, desculpa. Eu nem sabia e já estava a Mas dizer. tem canela, é que eu sou tem. assim. Estão-me a dizer uma receita, então e um bocadinho de. Mas olha, tens razão, desculpa, o erro foi meu. Não, claro. E depois podem acompanhar da forma que quiserem, ou com fruta, também com iogurte, ou queijo fresco, por exemplo, eu gosto muito. Às vezes, quando me dá mais para o doce, lá vai a manteiga de amendoim ou de amêndoa, por exemplo, gosto ok. imenso. E acho que, como estavas a falar há bocadinho do doce, eu acho que acaba logo por ajudar. E Pois a é. fruta, a banana, também acho que a ti pode Sim, ajudar. porque no fundo a banana é uma fruta Uma fruta muito mais doce. Sim, e contrabalança bem o facto da panqueca já não levar açúcar ou assim. Exatamente. Mesmo assim, quem está habituado, por exemplo, a utilizar açúcar nas panquecas, a minha sugestão é não cortar, não é? De um dia para o outro. Antes fazia com açúcar, depois deixamos de fazer açúcar. Claro que isso pode acontecer, mas se calhar é mais difícil, não é? Gostar. Pois, é Então a minha verdade. sugestão é ir reduzindo a quantidade do açúcar, Parece-me não é? muito bem. Para não queremos aquela questão que há bocadinho até estávamos a falar, de passar do 8 para o 80. Exatamente. Não é? E depois, é às muito vezes, importante. muitas vezes é isso que nos custa aqui na mudança de hábitos alimentares. E às vezes é assim uma mudança muito radical e inicialmente corre tudo muito bem, estamos uma semana impecáveis, Exatamente. está a correr lindamente, semana a seguir, pronto. Não é Já não sustentável está a correr ao tão longo do tempo. Pois Não é. é? É sustentável a curto prazo, não é? Mas depois a longo prazo fartamos-nos um bocadinho, porque se nós verdade. não gostarmos do que comemos, nada feito. Então e o que é que tens aí à tua frente? Olha, Conta-me. aqui a combinação que eu vou fazer, não sei se gostas ou não, mas eu gosto muito, que é Eu queijo adoro fresco queijo com fruta. Sim, nunca, confesso, vi e pensei, O que é isto? interessante. E então, o que eu costumo fazer, e vou começar, costumo cortar assim o queijo fresco, Ok. ok, assim às rodelas, e vou pôr a banana no meio. Opá, eu por acaso gosto mesmo muito. Isto é aquela típica colherada que damos assim um bocadinho de sabor de queijo fresco, um bocadinho de sabor de banana e há Por aqui acaso- um mix de sabores na Por nossa acaso eu boca. gosto muito. E vou voltar a tocar, mas, por exemplo, depois com um bocadinho, por exemplo, de manteiga de amêndoa, ainda fica melhor, para quem é mais doce, por exemplo. Esse eu Para vou quem gosta de experimentar. mais. Eu, por acaso, gosto muito. Às vezes há pessoas que dizem essa combinação, que estranha, mas depois as pessoas provam e gostam. Sabes que eu sou a favor de combinações estranhas, portanto E sabes não que me às espanta vezes nada. as combinações mais estranhas às vezes são as que nos surpreendem. São as mais saborosas. Não sei se concordas, mas eu acho Por que acaso quero aproveitar para dizer a quem nos está a ver neste live para dizer quais é que são as combinações estranhas que costumam fazer aí em casa para podermos partilhar aqui todas uns com os outros. E Maria, entretanto, és nutricionista, exatamente. tens um projeto chamado Põe-te na Linha. É verdade. Conta-me como é que isto surge e o porquê. Olha, pois. Então, o Põe-te na Linha surgiu, eu vou continuando só aqui em para cá, que para sim, verem aqui claro a que sim. combinação. Multifacetada esta Maria. Surgiu um bocadinho da necessidade que eu senti de partilhar com as pessoas, não é? Que a alimentação saudável não tem que ser uma seca. Pois é. Que muitas vezes temos essa ideia e que, junto a isso, a perda de peso não tem que ser andar a comer cozidos e grelhados a vida toda. Que eu acho que ainda já está melhor, Ainda há muito mas acho essa- que ainda há muito essa ideia, não é? E então, o Põe-te na Linha acaba por ser uma forma de eu partilhar dicas, várias receitas. Uau. Pronto, porque claro, aqui este piripipi fica Uau. todo mais giro, não é? Depois vamos ver se tu gostas. Ok. Mas realmente foi a forma que eu arranjei de tentar partilhar um bocadinho essas dicas, a parte também da motivação, também um bocadinho aliado, não sei se sabes, mas pronto, também já tive peso a mais, pronto. Pois, eu queria falar sobre Tive essa tua tive. jornada. E então, depois, ao longo dos anos, fui percebendo como é que as coisas funcionam, não é? E então gosto muito de partilhar no Põe-te na Linha que é possível e que é possível sem passar fome, sem andarmos a comer coisas que não gostamos, porque associamos sempre a parte da perda de peso a um sacrifício. Eu acho que o mal começa verdade. todo aí, não é? E então, o Põe-te na Linha acaba por ser uma forma realmente de eu conseguir dar as minhas dicas do que é que eu faço em E o casa. teu testemunho pessoal neste caso é muito importante porque quem te procura sente, não, ela não me está só a dizer, ela já passou por isto. Exatamente. Eu acho que isso é muito bom, não é? Porque, por exemplo, às vezes há muito aquela ideia de que as nutricionistas, e falo só de mim, não é? Não gostam de doces, não fazem erros, não gostam de pizzas, essas coisas. Eu adoro Vá lá, gelados. todos nós gostamos, não é? Eu adoro essas coisas, não Também é? eu. Ou seja, um temos é bocadinho que mais. arranjar estratégias para não fazer isso todos os dias, não é? Para não ser a regra e se calhar ser a exceção. Pois. E eu gosto muito de dizer que isso é possível. Agora, não podemos querer é tudo de ontem para hoje. Eu Então diz-me uma coisa, tu és apologista de que uma dieta não necessita de retirar tudo o que é as guloseimas. Por É exemplo, assim, eu diz. vou dar aqui uma confissão em direto. Ai. Eu como chocolate todos os dias, já disse. É Eu assim, claro que eu acho que tudo o que é um hábito às vezes não é bom, ou seja, convém que seja a exceção, não é? Ou seja, claro que
eu acho, todos nós gostamos desse determinado tipo de alimentos e depois depende muito também dos objetivos de cada pessoa. Claro. Não é? Mas eu sou a favor de, essas gulodices têm que existir quando valer a pena, quando fizer sentido. Não sei se me faço entender. Claro e não propriamente todos os dias, ou por exemplo, eu não sou muito a favor do dito dia da asneira, porque se vamos assumir que há um dia da asneira, estamos a semana toda a pensar dia, naquele dia. E dando o exemplo, por exemplo, quer dizer, se eu fizer anos a uma quarta-feira, não me faz sentido deixar de comer o bolo à quarta para ir comer ao sábado, porque é o dia da asneira. Ou seja, eu acho que é muito importante haver aqui um equilíbrio. Agora, claro que doces, não é? Bolos de pastelaria, etc., claro que não são alimentos saudáveis, não devem fazer parte do nosso dia-a-dia, mas na verdade também nos aconchegam, entre aspas, a alma, não é? Portanto, eu acho que de vez em quando pode acontecer, mas claro que aqui é equilíbrio e não é preciso tirar tudo da nossa Maria, vou aproveitar para ver aqui alguns comentários que estão a ser feitos. Ora, então, eu há bocadinho perguntei quais é que eram as combinações estranhas e devo-te dizer que já vi aqui mais de 4 pessoas a dizer batata frita com gelado. A sério? Não imagino. Sim. Também há quem goste de pão com batatas fritas. Eu também já ouvi essa combinação, mas também pão com batatas fritas? Também já ouvi, mas também não é a minha praia. Não, estas combinações são muito boas. Atenção, mas essa combinação não pode ser para um snack, está bem? Pois. Por exemplo, levar para o trabalho. Não convém. Temos aqui a Diana a dizer Nutella com colher. Nutella com colher? Nutella à colher. Okay. Isso não é bem uma combinação, Diana. Isso é mesmo... Também não pode ser um snack para levar para o trabalho. Exatamente. A Raquel diz só um quadradinho não faz mal. Pois não, Raquel, eu concordo contigo. Eu acho que um quadradinho faz bem. Podemos comer um quadrado de chocolate por dia? Pergunta a Raquel. E assim, é novamente aquela questão do depende e do que eu estava a dizer há bocadinho. Eu acho que tudo o que se cria aqui um hábito, depois é muito difícil aqui às vezes arranjar o equilíbrio. Portanto, eu acho que de vez em quando sim, mas ter esse hábito todos os dias, obrigatoriamente, vou beber o café e tenho sempre que comer um chocolate. Eu acho que não. Até porque, se calhar depois, por exemplo, ao fim de semana, não é? Que muitas vezes é quando nós pisamos um bocadinho mais o risco, se calhar pisamos mais o risco, depois o tal quadrado, depois é tudo a somar. Pois, não é verdade. Olha, o Kiko pergunta, a stevia é um bom substituto do açúcar? Sim, também pode ser uma opção. Sim, para adoçar algumas receitas. E o Jay diz, o que faz mal é a caixa toda. Exatamente. O tal equilíbrio é o que é mais importante, não é? É verdade. Pão com batatas fritas é delicioso, olha. Ok. Só se for chocolate preto. Pão com batatas fritas, não sei se me aventuro nessa. Também não imagino, por acaso. Gosto muito de batatas fritas, por acaso. Eu também. Mas, por exemplo, é uma das coisas que não entra em minha casa. Não? Porque o que nós combinamos lá em casa, o que acontece é, imagina, gostamos muito dessas coisas, então não entra. Se quisermos, se bem que agora com esta questão não vamos tão fora, não é? Ou não vamos. Mas quando queremos, comemos fora, que é para não abrir precedentes em casa. Portanto não há o hábito de o fazer em casa e isso já ajuda a controlar quando está em casa, a não se pensar. Olhem, boa estratégia. Se não tivermos em casa, não pensamos. É o mais fácil. Sabes porquê? Por exemplo, Filipa, eu adoro gelados e digo isto imensas vezes. Portanto, eu se tiver gelados no congelador e muitas vezes dizemos, é para quando eu tiver alguém em casa, quando tiver uma visita, não vai acontecer. Vai acontecer é num dia que eu esteja de sofá e esteja cansada, vou buscar o gelado. Eu tenho plena consciência disso. Portanto, a nossa estratégia é não tenho gelados em casa. Se eu quiser um gelado, vou então à gelataria e delicio-me a comer as minhas bolas de gelado. Boa estratégia. É a mesma coisa, por exemplo, com as batatas fritas e outro tipo de alimentos, porque temos que nos proteger, sabendo um bocadinho como é que nós nos comportamos com determinado tipo de alimentos. Claro que sim. E Maria, aproveito para te perguntar, quando alguém te procura numa consulta de nutrição, costumas ouvir muito aquela típica, quer perder X quilos em 2 semanas, quer conseguir chegar ao verão com 50 e tal quilos. Isto é muito comum. Achas que o mindset por trás deste querer com tanta vontade é importante, pode prejudicar quando não se alcança objetivos? Qual é que é a tua opinião? Olha, relativamente às pessoas que me chegam, não tenho muito essa abordagem. Porquê? Porque o que eu passo no meu projeto e nas minhas redes sociais é que realmente, eu nem gosto da palavra dieta, porque acho que a dieta é logo um rótulo para passar fome, para não ter prazer. Portanto, o que eu promovo é um estilo de vida saudável. Portanto, as pessoas que me procuram também já sabem como é que é o meu estilo, não é? Portanto, já sabem que eu sou muito mais a favor de uma perda de peso, se calhar sustentável ao longo do tempo, do que perder 6 quilos no mês, não é? Fazemos tudo durante 2 ou 3 meses, perdemos o peso todo que queremos, mas se calhar passado 4 ou 5 meses estamos completamente cansados, voltamos aos hábitos anteriores, porque a grande questão é essa,
e então voltamos a aumentar de peso, não é? Ou seja, muitas vezes há esse desejo, não é? Mas eu tento sempre explicar que, claro que é super importante também a perda de peso, porque é o objetivo da pessoa, mas mais importante que isso realmente é também a mudança de comportamento, claro. Não é? Porque se a pessoa perde peso, mas depois voltar aos hábitos antigos, não é voltar à estaca zero, não é? Mas andamos aqui um bocadinho para trás. Exatamente. Maria, então vamos lá aqui continuar com esta receita. Então pronto, aqui temos o queijo fresco com a banana e com os frutos vermelhos. Às vezes gosto muito de pôr um bocadinho de manteiga de amendoim ou manteiga de amêndoa, e vocês podem também juntar outro tipo de fruta que vocês gostem. Por exemplo, também gosto muito de maçã, juntar aqui, está bem? Depois o que é que eu trouxe mais? Trouxe aqui iogurte com sementes de chia, já fiz há bocadinho, com banana e com frutos vermelhos também. Uau. Agora, por exemplo, quem não gostar muito também das sementes de chia, também temos, por exemplo, a opção de flocos de aveia. O que é que eu sugiro? Claro que aqui está em pratos, não é? Mas, por exemplo, vocês podem colocar isto num frasco, não é? Ok. Ou numa marmita, deixam no frigorífico e ao longo da semana vão levando para o trabalho. Por exemplo, às vezes sugiro opção, que podem fazer logo 2 ou 3, por exemplo, ao domingo, contando que tem fim de semana e que trabalham durante a semana, podem fazer logo ao domingo, deixam num frasco, todos os dias já sabem que pegam e que levam. Okay. Ou seja, acabam por ter sempre aqui o lanche ou o snack sempre pronto, não têm que estar todos os dias a fazer o lanche ou o snack, e eu acho que assim torna as coisas muito mais fáceis, não é? Porque eu acho que às vezes é essa parte da organização que é difícil, não é? É pensar, por isso é que tu estavas a dizer, abrir a gaveta e tirar as bolachas é muito mais fácil, não é? Não temos trabalho, não é? Portanto, eu acho que às vezes esta parte do planeamento e da organização nos dias ou de folga ou de fim de semana também ajuda muito. Quem quiser também pode fazer, por exemplo, com flocos de aveia. A mesma coisa para as panquecas. Às vezes eu até estou a ideia, por exemplo, de fazer uma sanduíche de panqueca. Por que não? Boa. Por exemplo, num papel de prato ou num guardanapo, põe uma panqueca, por exemplo, até podem pôr queijo fresco, põem outra panqueca, enrolam e têm, por exemplo, aqui uma sanduíche de panqueca. Há aqui alguma sugestão. Ou então, por exemplo, enrolarem, por exemplo, uma panqueca, neste caso, se não fosse panqueca de banana, numa banana, que é uma coisa muito simples e que, por exemplo, até dá... O suposto não é acontecer isto, não é questão de estar a trabalhar e estar a comer, convém sempre fazer uma pausa, mas nos dias de hoje eu acho que acaba por acontecer muito. Estamos a trabalhar e a comer ao computador, portanto acho que estas hipóteses, se calhar esta é que é mais difícil, mas se calhar estas hipóteses são muito fáceis de comer enquanto trabalhamos, não é? E outra dica também é, quando estamos a trabalhar, se calhar ter os snacks logo ao pé de nós. Okay. Não é? Porque muitas vezes estamos tão atarefados e com tanta coisa para terminar que muitas vezes nem nos lembramos, entre aspas, de comer, e só quando terminamos o trabalho. E depois pode ser pior, porque comemos em maior quantidade, não é? Porque tivemos muitas horas sem comer. Aquela hora do lobo. Não pois, é? Pelo menos do lobo, gosto. Pelo menos acontece a muitas pessoas que eu acompanho, que é ao fim da tarde é a hora pior, não é? Pois, e depois o que é que nos apetece? Aqueles alimentos, se calhar... mais calóricos, não é? Mais saborosos, que nos confortam, não é? Bolachas, pão, queijo. E, por exemplo, também há muito aquela coisa de, durante a semana, cumprimos os nossos snacks, a nossa dieta, e depois há sempre aquela máxima. Porquê é que nós engordamos ao fim de semana? Responde-me, Maria, por favor, porque é um dos meus casos. Porque é que eu, ao fim de semana, acontece muito, eu estou super focada durante a semana. E depois perdes o foco, chego ao fim de semana e eu sinto que mereço aquele descanso. Pois. Porquê? Por acaso tem uma publicação sobre isso. É assim, é a tal questão de nós acabamos por distinguir termos foco e não termos. Ou seja, por isso é que eu promovo tanto um estilo de vida saudável. Porque se nós tivermos, se fizer sentido para nós, um estilo de vida saudável, nós queremos ter esse estilo de vida, não é? Toda a semana, não é? Ou seja, se nós tivermos prazer também a comer durante a semana, se calhar não chegamos ao fim de semana com aquela necessidade de eu agora mereço comer isto, aquilo e aquilo outro, não é? Porque na verdade, pensa uma coisa, tu podes comer quando quiseres. Pois, não é? Não precisa de ser fim de semana. Se quiseres daqui a bocadinho, podes ir comer um gelado, não é? Ou seja, nós podemos fazer isso sempre que nós quisermos. E se nós começarmos a pensar assim, realmente, eu posso comer quando eu quero, não tem de ser fim de semana, não é? E esta questão de distinguir a semana do fim de semana e depois acharmos que sábado e domingo temos direito a comer tudo e mais alguma coisa, é a mesma coisa que nas férias. Agora estou de férias. Pois é, as típicas férias. São férias, então também é férias de descanso da minha alimentação. Mas é a tal questão, se calhar ao fim de semana ou nas férias acabas por fazer mais alguma extravagância, não é? Mas podes tentar manter outros hábitos. Imagina, eu tenho plena noção que se calhar no verão como mais gelados, não é? Pois. Mas se calhar não deixa sopa de lado, não deixa os legumes a acompanhar as refeições,
Portanto, ir balançando aqui, ou seja, não é por hoje comer um gelado, hoje comer um chocolate, que isso tem que influenciar a quebra da dieta, por assim dizer, ou seja... A quebra da alimentação saudável. Exato, chamemos de alimentação saudável porque há muito aquela questão associada de que a dieta é não comer, é passar fome, e não é o caso. Agora, claro que é importante também só dizer uma coisa, quem está em perda de peso, não é? Em processo de perda de peso, claro que se calhar temos que ter mais controle, não é? Isso depois, claro que tem que ser falado aqui com quem acompanha a pessoa, não é? Mas falando aqui na parte da alimentação saudável, realmente, e essas coisas fazem-nos bem, o estilo de vida saudável não é só a parte da alimentação, não é? A parte social é importante, a parte do exercício físico, a parte de, por exemplo, às vezes eu ouço, agora não posso ir aos eventos sociais, não nesta conjuntura que nós estamos, não é? Porque estou de dieta. Não posso ir ao jantar porque estou de dieta. Isso é logo à partida um sofrimento, não é? Porque não podemos estar com os nossos amigos ou com a nossa família porque estou de dieta. Claro que podemos ir aos nossos eventos. Claro que sim. Temos é que se calhar fazer escolhas. Maria, vou-te pedir para provarmos, por favor, estes snacks que eu já estou cheia de água na boca. Vamos lá ver se gostas. Ok, eu acho que vou começar aqui pelas panquecas. Ok, vê lá se gostas. Ora então, vou chegar para aqui o prato. Se não gostares também podes dizer. Está bem, eu vou ser sincera. E vou tirar assim aqui com um bocadinho de mirtilo. Será que tem pouca banana para ti? Será? Também a framboesa é mais ácida. Gostas ou não? Gosto e vou ser sincera. Eu gosto muito de coisas doces e acho que esta panqueca tem o equilíbrio perfeito de banana aqui no meio, porque dá assim um toque doce e depois o contraste. E depois a canela eu acho que também ajuda, como estavas a falar há bocadinho. Muito, muito. Adorei. Eu gosto muito de panquecas. O que mais é que temos por aqui? O que é que queres mais? Eu acho que vou provar o iogurte. Ok. Pode ser? Pode, claro. Ok. O iogurte só para lá em casa saberem, é natural. Mas juntas com a banana fica mais doce. Antes do live, porque eu expliquei-lhe que sou muito gulosa. Filipa, o iogurte é natural, não estejas à espera de açúcar. E eu, ok. Mas juntas com a banana está feito. Pois é isso. Deixa lá provar, então. Eu vou meter a banana, está bem? Não, sim. Tem que ser. Claro, mas o objetivo é cada pessoa ir adaptando, não é? Claro que eu acabo por trazer algumas coisas que eu estou habituada. Surpreendeu-me este iogurte. Não sei se será a chia que dá aqui um toque e uma textura. Também mais gelatinosa. Gostei muito e com o contraste da banana acho que fica um equilíbrio perfeito. Só uma dica para quem nos está a ver. Por exemplo, quem for um bocadinho mais goloso, pode, por exemplo, triturar fruta até, por exemplo, cozida, maçã ou pera, tipo em puré de fruta, põe por cima e juntando uma à outra acaba por irmos buscar também um bocadinho de doce à fruta. Onde é que tu vais buscar tanta imaginação para fazer estas trocas e estas adaptações? Não, olha, foi ao longo dos anos que o ponho na linha e agora também tenho que inventar por causa do meu Vasco, do meu pequenino, pois que depois ele também... lindo, é verdade. E então depois também dou-lhe estas coisas e ele adora, não é? E ele gosta. Pois. Muito bem. Queres provar a tua receita? Posso provar? Estou curiosa. Eu gosto muito. Okay. Espero que aí em casa... Esse é o queijo fresco com a banana, os mirtilos ou as amoras, isto... O que cada um quiser pode... Imagina, o queijo fresco também pode ser com outras frutas ou sentes que a banana é que complementa melhor? Olha, eu gosto muito com maçã. Eu gosto muito com maçã. Olha, maçã. Ok. Sabes que isto para mim está a ser uma aprendizagem, porque eu de facto nunca tinha pensado eu gosto juntar... muito desta combinação. Boa. Espero que aí em casa tenham ficado também com água na boca. Podem experimentar e partilhar connosco. Pois é, por favor. Aliás, eu vou aqui ver que comentários é que nós aqui temos. A Diana diz, eu agora ando a beber 1 litro de água em jejum. É benéfico ou exagero? Assim, o que interessa é beber água ao longo do dia, não é? Também não vamos para exageros. Exatamente, o que é importante é a parte da hidratação ao longo do dia todo. Está bem? Ok, pronto. A Raquel diz, vou experimentar. Ok. Olha, já há aqui muita gente então depois interessada. Quer que partilhe? Sim, Raquel, depois, por favor, queremos a partilha. O Jay diz, guludice. Mas é verdade, sabem que é engraçado porque estas opções de snacks saudáveis, muitas vezes nós achamos, um snack saudável não vai ser saboroso. Exatamente. Vai ser uma seca ter que comer aquele snack saudável. E não é o caso. Garanto-vos, experimentem isto em casa, partilhem as receitas connosco porque está mesmo muito, muito bom. Eu acho que a grande questão é essa. As coisas depois muitas vezes não têm sabor e então logo à partida é achar que é realmente que é uma seca. E não tem que ser. As coisas têm que ser saborosas. Nós temos que querer ir comer aquilo. É pensar, eu quero aquele lanche. Maria, qual é que é o teu pequeno almoço preferido? Diz-me. Olha, eu ando fã de panquecas. Panquecas, queijo fresco e manteiga de amendoim. Essas, um bocadinho
gulodice também. Pois é, isto é um bocadinho gulodice, mas depois é balançar. Não, gulodice, não tem... O que eu estou a querer dizer é a parte da manteiga de amendoim, já é puxar um bocadinho para a gulodice. Mas pronto, era como a Maria ainda há bocadinho estava a comentar, que come um bocadinho de manteiga de amendoim de manhã, portanto, depois ao longo do dia... Depois já não como mais, porque senão exagero. Senão também era capaz, como aquela senhora, de comer aqui. Mas não pode ser. Mas neste caso era manteiga de amendoim, não era a Nutella, não é? Exato. Olha, eu gostei muito destas sugestões. Ainda bem. E aproveito para recapitular o que aqui foi feito hoje, para que em casa possam reproduzir estes snacks deliciosos. Ora então, Maria, começamos pelo iogurte natural com chia e banana ou outro fruto que queiram e umas amoras e mirtilos. E aqui... panquecas de banana. Ok. E ali? E aqui o queijo fresco com banana, mas podem, claro, fazer com outra fruta que prefiram. Ok, é importante referir que todos estes snacks são adaptáveis àquilo que tem em casa e que mais gosta de comer, não é preciso seguir à risca. Exatamente. Maria, muito obrigada por cá ter estado hoje. Foi muito bom este live. Adorei. E aproveito para comentar, partilhar e divulgar com os seus amigos todas estas receitas deliciosas que a Maria aqui nos trouxe. E despeço-me assim então deste direto. Obrigada por ter estado aí desse lado e continua a acompanhar a Record TV Europa nas redes sociais e na programação habitual. Até à próxima.